Se fizermos uma pesquisa com os cristãos que leem assiduamente a Bíblia e perguntarmos quais são os 5 capítulos mais profundos, marcantes e notórios de toda a Escritura Sagrada, certamente o Salmo 23, Isaías capítulo 53, João 17, Romanos 8, Apocalipse 21 e Hebreus 11 estarão entre os capítulos mais citados. Hebreus 11 estará entre os mais citados porque pode muito bem ser compreendido como um pequeno tratado sobre a fé. Ao mesmo tempo, Hebreus 11 pode ser compreendido como um grande tratado sobre a fé. Ele é pequeno no que diz respeito à quantidade. É um capítulo com 40 versículos, mas é grande no que se refere à qualidade, à intensidade, à riqueza do testemunho que encontramos na vida de homens e mulheres ao longo da história de Israel. Neste sentido, Hebreus 11 é excelente capítulo diante do tema da série de mensagens deste mês, Cartas Vivas. É excelente porque nele encontramos breves relatos da vida de pessoas que viveram sobretudo pela fé. Homens e mulheres, cartas vivas pelo fato de terem fé em Deus como ponto normativo de suas ações e de suas decisões. Homens e mulheres que, tanto nos bons momentos, como nas mais difíceis e extremas situações, de insegurança, de ameaça, de perigo e até mesmo de morte, não abriram mão de viverem pela fé. Diante deste pequeno, mas grande tratado sobre a fé, 2 perspectivas se destacam no sentido de nos tornarmos cartas vivas nas mãos de Deus, no sentido também de, a exemplos desses homens e mulheres, vivemos pela fé. A primeira perspectiva é: ser carta viva implica em viver pela fé. Fé na presença constante de Deus conosco e fé na ação poderosa de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. O capítulo 11 de Hebreus se inicia com uma pequena definição de fé. O autor da Epístola aos Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eugene Peterson, na Bíblia, a Mensagem, comentando sobre este versículo, diz que esta é uma definição funcional de fé. Isso significa que, muito mais do que uma definição precisa, uma definição teórica, o interesse do autor aos Hebreus é mostrar como que se vive pela fé, as consequências da fé na vida de uma pessoa, como a fé se dá no sentido prático e vivencial. Para indicar muito bem o que é uma definição funcional da fé, Peterson diz o seguinte: para que a fé seja fé, ela precisa ser vivida. Para que a fé seja fé, ela precisa ser vivida. Deste modo, Hebreus 11, capítulo 1, passa a ser compreendido como exortação. O autor está exortando os seus leitores, exortando as pessoas pelas quais tomarão contato com o texto ao qual ele está escrevendo. E esta exortação se faz necessária porque os leitores da Epístola aos Hebreus, as pessoas para quem ele escreve, estão passando por um momento de profunda crise, um momento muito difícil, um momento em que parece não mais fazer sentido ter fé e viver pela fé em Cristo. Elas olham para si, olham ao redor de si e não veem sinais, não percebem vantagens em permanecerem fiéis a Deus. Pelo contrário, justamente por confiarem em Deus,
parece que tudo dá errado, tudo se torna mais difícil. Por permanecerem fiéis, por crerem e praticarem a palavra de Deus, acabam até mesmo sofrendo ainda mais. É por isso que os destinatários da Epístola aos Hebreus pensam em abandonar a fé, pensam em retroceder na caminhada com Deus. Nós vemos isso muito bem nos últimos versículos do capítulo anterior, do 10º capítulo da Epístola aos Hebreus, quando o autor usa as seguintes expressões: abandonar, tendes necessidade de perseverança e retroceder. Estas expressões aparecem no capítulo anterior, a partir do versículo de número 35, cujo texto será projetado na tela e nós leremos. O autor aos Hebreus diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O desejo de abandonar a fé em Deus, quando as coisas não vão bem, não é somente um desejo do passado. Esse desejo é muito forte, é muito presente na vida das pessoas, principalmente quando tomam a decisão de levar Deus mais a sério, quando buscam ter maior comunhão com Deus, quando passam a frequentar regularmente a igreja, a orar mais, a ler mais a Bíblia, e como resultado, os problemas aumentam, as coisas não dão certo e as perspectivas não são nada boas, visando a solução dos problemas as quais enfrentamos. Quantas vezes esse sentimento já passou pela sua mente? Quantas vezes você pensou em abandonar a Deus, a fé, a igreja e seguir a vida por si só? Quantas vezes o sentimento de que não vale a pena ser cristão? Diante disto tudo, diante deste sentimento e dúvida, para as pessoas que estavam em crise naquela época, o autor aos Hebreus diz: vocês que estão pensando em abandonar, em retroceder na fé, se está difícil crer por vocês mesmos, então olhem para os que anteriormente viveram pela fé e exerceram a fé, olhem para aqueles que os antecederam, para os antigos que obtiveram bom testemunho. Saibam que desde o princípio, a relação de Deus com as pessoas foi estabelecida pela fé. Os antigos creram, tiveram fé, e isto não foi em vão. E para relembrar como isto ocorreu, para comprovar o seu argumento, o autor aos Hebreus começa com a criação, como nós lemos no versículo 3º do capítulo que lemos há pouco. Pela fé, entendemos que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A seguir, ele apresenta vários exemplos do que é viver pela fé na presença constante de Deus em nossa vida e também na presença da ação poderosa de Deus. E o autor aos Hebreus começa a sua lista de exemplos com Abel. Abel, pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício que Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova,
ofereceu Isaque. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés, quando nascido, foi ocultado pelos seus pais, descumprindo um decreto do rei. Quando o homem feito recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, celebrou a Páscoa e com o povo atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. O autor aos Hebreus termina a sua lista de exemplos, afirmando: e que mais direi? Certamente me faltará tempo para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. O que nós aprendemos com todas essas histórias? Nós aprendemos que carta viva é a pessoa que, mesmo em meio às dúvidas, ao desânimo, mesmo em meio ao sentimento de retroceder e abandonar a fé, chega à conclusão de que vale mais a perseverança, vale mais crer que Deus está presente e age poderosamente, mesmo que a situação seja difícil. Deus é aquele que irá nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. Toda a Bíblia foi escrita nesta perspectiva, das pessoas em crise, das pessoas em dificuldade, do povo de Israel em conflito. E em toda a história bíblica, nós encontramos Deus presente, o Deus que age em amor e graça para sustentar e fortalecer aqueles que estão desanimados e abalados. Além de viver pela fé, na presença constante de Deus e na ação poderosa de Deus em todas as circunstâncias da vida, a segunda perspectiva que temos em Hebreus 11 é: ser carta viva implica em viver pela fé, apesar de. Em viver pela fé, apesar das dificuldades e dos sofrimentos. Quando lemos Hebreus 11, nos deparamos com uma relação que é muito importante na vida dos homens e mulheres que são citados em todo o capítulo. É a relação entre fé e promessa. Estas duas palavras aparecem com frequência em todo o capítulo: fé e promessa. Trata-se de uma relação essencial porque, no texto lido, não há fé sem promessa e não adianta nada a promessa sem a fé. Não há fé sem promessa porque o conteúdo da fé reside na promessa que é feita. E por sua vez, a promessa não é consistente se não houver fé, pois quando não há confiança na promessa feita, quando não se acredita naquilo que é prometido, não há razão para esperar e agir confiando naquilo que não se concretizará. Promessa sem fé, promessa sem crer, sem acreditar, é algo vazio, é algo sem sentido. Fé é o exercício da promessa, é o que nos coloca em movimento, é a motivação do nosso viver e agir, é a razão da nossa vida. Ao comentar sobre o significado da fé na vida humana, novamente Eugene Peterson, no seu comentário na Bíblia, a mensagem de Hebreus 11, diz o seguinte, o texto será projetado na tela: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida.
É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Com isto, é possível sintetizar o autor da Epístola aos Hebreus no seu ensino, no que ele quer transmitir para os seus leitores e da mesma forma a todos nós. Deus faz promessas. Nós cremos e confiamos nas promessas de Deus. Deste modo, passamos a viver pela fé, ou seja, na certeza de que Deus não falhará, de que Ele cumprirá as promessas que fez, e enquanto elas não se realizam, nós vivemos em esperança, nós vivemos pela fé, vivemos na certeza das coisas que se esperam, na convicção de fatos que se não veem. Nesse sentido, fé é certeza de coisa que nós não temos e que são condizentes com a promessa de Deus para cada um de nós. É a certeza de que um dia nós teremos as coisas que nós não temos hoje e que nós também não as vemos. Portanto, fé é possível, só é possível mediante a esperança. Fé, em Hebreus 11, é esperar confiantemente. É em esperança que vivemos pela fé. O que guia aquele e aquela que vive pela fé é a promessa não realizada, é a promessa não cumprida, não a promessa que se tornou realidade. A promessa que se tornou realidade é bênção, pois já existe. E se existe, não há mais por que esperar. É importante termos fé em Deus diante de vários conflitos e dramas da nossa vida. Fé de que Deus pode resolver o nosso problema. Fé de que Ele suprirá as nossas carências e nos fortalecerá. Fé de que enviará a cura. Fé de que estará conosco em todos os momentos pelos quais passamos, principalmente nos momentos de perda, de fracasso, de decepção e de medo. Fé que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Isto foi o que aconteceu com homens e mulheres do passado, conforme os versículos de número 33 e 34 que nós lemos de Hebreus 11, que diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiveram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Pela fé, pela fé. Além das situações delicadas e extremas da nossa vida, em que a fé se faz necessária e é imprescindível, o autor aos Hebreus ensina também que devemos ter fé. Devemos ter fé apesar das nossas dificuldades e dos nossos sofrimentos. Ter fé apesar das nossas decepções e medo. Ter fé mesmo quando os acontecimentos não correspondem com a nossa vontade. Mesmo quando aquilo que eu orei e pedi não aconteceu. Isto é viver pela fé. É viver pela fé apesar mesmo diante da decepção e da aparente derrota. Nos últimos versículos do capítulo 11, o autor aos Hebreus relata a história de pessoas que viveram pela fé apesar das dificuldades e sofrimentos. Viveram pela fé até o extremo do que é possível suportar. Assim, escreve o autor aos Hebreus, a partir do versículo de número 35 de Hebreus 11. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões.
Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens pelos quais o mundo não era digno. Pela fé, foram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho pela fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Do ponto de vista do sucesso, do ponto de vista do status de ser bem-sucedido, qualquer um dirá que as pessoas que passaram por tudo que o autor aos Hebreus escreveu nos versículos 35 a 40, qualquer um vai dizer que foram pessoas derrotadas, do ponto de vista do sucesso e de ser bem-sucedido. Porém, do ponto de vista da fé, foram vitoriosos, heróis e heroínas, homens e mulheres, pelos quais o mundo não foi digno. Para concluir, Hebreus 11 é um breve relato histórico da vida de homens e mulheres que viveram pela fé, e viveram pela fé apesar de todas as contrariedades, contradições e sofrimentos. Estes homens e mulheres foram cartas vivas na época em que viveram, pois foram pessoas que testemunharam do poder de Deus, foram fiéis a Deus tanto nos bons momentos como nos momentos mais difíceis da vida. Assim como no passado, Deus precisa de cartas vivas em nossos dias. Precisa de homens e mulheres que vivam pela fé, que testemunhem da presença constante de Deus e do seu poder gracioso. A boa notícia é que Deus pode fazer de mim e de você uma carta viva do Evangelho de Cristo. Para isto, você não precisa ser um super-homem ou uma super-mulher, não é necessário ser fora do comum, fora do padrão de normalidade, não precisa ter algo especial para se tornar carta viva, do ponto de vista humano. Em Hebreus 11, nós temos pessoas que foram notáveis sim na história de Israel, tal como Abraão, Moisés, Noé, mas também em Hebreus 11 nós temos pessoas que viveram no anonimato, cujos nomes não são citados, mas que foram verdadeiras cartas vivas nas mãos de Deus. Para ser carta viva, é preciso, antes de mais nada, tomar a decisão de viver pela fé. E tomar a decisão de viver pela fé, apesar de. Em segundo lugar, é preciso confiar na ação de Deus poderosa em nossa vida. Sejamos cartas vivas nas mãos de Deus em nossos dias e em nosso contexto. E que Deus assim nos abençoe. Amém.